pessoal, a gente fez tempos atrás um vídeo aqui no canal falando os passos necessários para se implementar a sala de aula invertida. Só que muitas pessoas pediram para eu mostrar um exemplo de como exatamente isso funciona. Então eu vou dar um exemplo de como eu uso sala de aula invertida em uma das turmas que eu leciono, para vocês verem quanto que isso pode ser adaptável e é bem mais fácil do que vocês imaginam. Eu sou Washington Lemos, esse é o canal da EduCanvas e toda semana a gente tem vídeos novos sobre educação, aprendizagem e ensino. Então se inscreva aí enquanto a gente vai pro vídeo. Nós fizemos tempos atrás nesse canal um vídeo sobre passo a passo para se implementar a sala de aula invertida. Então, se você tem alguma dúvida ou gostaria de ver, é interessante olhar, o link está em algum lugar por aqui. O que eu vou mostrar hoje aqui é o que eu faço em uma turma específica, numa realidade específica. E eu vou explicar o porquê disso e em seguida eu vou mostrar o passo a passo do que eu implemento. Você vai perceber que é muito simples e muito fácil de ser replicado com os devidos ajustes para a sua realidade. Importante lembrar que eu estou falando de uma turma que eu leciono, que é uma turma de Teoria Geral da Administração no ensino superior, onde eu tenho estudantes do curso noturno de Administração e Ciências Contábeis. Essa aula acontece sexta-feira, das 19 às 22h30. Não é fácil segurar esses meninos e meninas em sala de aula numa sexta-feira à noite no fim da semana. Já imaginou o desafio, né? Nessa disciplina nós temos alguns objetivos de aprendizagem e eles se dividem de hard skills e soft skills. Os hard skills são os alunos serem capazes de identificar as ferramentas centrais presentes na TGA, né, Teoria Geral da Administração, e aplicar isso na vida deles profissional. Muitos deles já estão trabalhando, já estão fazendo atividades profissionais. Outras competências importantes, são soft skills dessa disciplina, é a capacidade de comunicação e expressão oral e escrita. Então o estudante sempre tem que trabalhar, né, nessa disciplina, capacidade de se expressar verbalmente e de forma escrita, porque a gente definiu isso no plano dessa disciplina. Essa disciplina tem também o objetivo de desenvolver essas competências. Então é sempre importante você saber o que você espera da disciplina para desenhar o processo de ensino-aprendizagem dela. Então, sabendo quais são as competências a serem desenvolvidas, foi desenhado um processo de ensino-aprendizagem para a TGA, que é o que eu vou descrever agora. O objetivo era não assoberbar o estudante fora de sala de aula. A gente tinha o objetivo de que o estudante trabalhasse durante o tempo de aula. Como o meu tempo de aula é muito longo, eu começo das 19 horas e vou até as 22h30, eu tenho tempo para fazer um desenho mais interessante que eu vou te mostrar. Então o primeiro ponto é separar um material de leitura e de estudo dos estudantes para a aula. Eu faço isso utilizando fundamentalmente o nosso livro-texto. Então nós temos um livro que ele segue toda a disciplina, né? Além de outras complementares, mas esse segue toda a disciplina e temos uma biblioteca virtual. Então esse livro da biblioteca virtual, os estudantes já sabem que a gente vai segui-lo ao longo de toda a disciplina. E dentro desse livro eu seleciono trechos, partes do capítulo que vão ser utilizados em sala de aula naquele dia. O estudante precisa estudar esse capítulo. Então, a primeira parte foi eu ter separado o material e dentro do capítulo, para não passar o capítulo inteiro para o estudante, eu selecionar trechos desse capítulo, eu grifo e os estudantes conseguem ver esses trechos para que ele estude. Eu disponibilizo esse material, o link, né, para essa leitura no Moodle, que é a nossa plataforma institucional de ensino. Mas eu poderia utilizar, por exemplo, o Classroom ou até o WhatsApp. Poderia mandar o link para o WhatsApp. Mas aqui eu estou dizendo como eu faço e a minha decisão institucional é de utilizar o Moodle como plataforma. Então lá no Moodle eu coloco o link para a aula daquele dia e faço uma atividade para ele. Ele precisa me subir um estudo desse texto que eu vou te explicar já já. Então o estudante agora tem o texto, ele vai para a fase 2. A fase 2 é ele estudar esse texto ao longo de um tempo definido. O tempo que eu defino para eles é das 19
às 20 horas. Esse texto sempre penso para ele ser lido em 40 a 50 minutos, então eu libero 60 minutos. Porém, eu ainda ajudo meus estudantes, eu libero essa atividade às 18 horas, porque alguns estudantes já estão em casa, ainda mais agora com o ensino remoto, e já tem disponibilidade. Mas no presencial isso também acontecia porque o estudante já estava na faculdade, muitos já saíam direto do trabalho e iriam para a faculdade. Então, a gente tem esse tempo disponível. Então, o estudante entre as 19 e as 20 horas, ele estuda esse material. E como que ele faz esse estudo? Ele faz esse estudo lendo o material, obviamente, que é o que a gente deseja, juntamente com a metodologia de anotações de Cornell. Eles fazem isso de uma forma muito específica, né? O método Cornell tem essa carinha que vocês estão vendo aqui, e ao ver essa folha eu consigo ter uma noção do que o estudante conseguiu compreender e quais são as suas principais dúvidas. Perceba que eu posso identificar dúvida não só onde ele disse ser dúvida, mas também nas relações dos tópicos que eles fizeram. Então o método Cornell é uma ferramenta muito bacana para eu ter um overview de como foi a compreensão do estudante sobre um determinado tema. Eu gosto muito desse método, porque perceba que o estudante ao longo das aulas ele vai montando um conjunto de fichas do que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa aprender mais sobre cada tópico do conteúdo. Isso ajuda a organizar a vida acadêmica do estudante. Eles vão fazendo rascunho dessas anotações ao longo da leitura, mas eu dou um tempo para eles passarem isso a limpo, usarem cor e passar, deixar bem bonitinho para mim. Então, entre as 20 e as 20h45, né, eu dou 45 minutos para eles passarem esse material a limpo, em uma folha de caderno, folha em branco, e escanear, né, fotografar e me subir na plataforma. Então, recapitulando, eu separei o material, 2 o estudante estudou, e 3 eles fizeram uma atividade sobre o que estudaram. A atividade de fazer uma atividade, fazer as anotações, ela pode acontecer em paralelo ao estudo do estudante, mas eu dou um tempo para ele passar isso a limpo para ficar mais bonito e organizado e ter também um tempo para o estudante de revisar o que ele fez. Bem, agora que o estudante já fez essa atividade, acabou ali 8h50, 8h45, eu como professor estou desde ali das 8 horas online com os estudantes, olhando na plataforma, vendo os que já terminaram. Claro que alguns estudantes acabam muito mais rápido do que outros. À medida que eles vão terminando, eu vou vendo a ficha dele de Cornell, as anotações deles, e vou identificando as dúvidas dos estudantes no geral e como que eles passaram pela compreensão do texto. Então eu vou fazendo isso ali entre 8 e 9 horas. Eu vou olhando esse material e já vou organizando a aula que eu vou fazer. Então eu tenho ali entre 20h45 e 21 horas para eu terminar essa análise do material deles e iniciarmos o nosso encontro síncrono. Então perceba que o meu encontro síncrono com ele, a minha aula, começa às 21 horas. Às 19 até às 21, eles fizeram um estudo dirigido. Então eles leram, fizeram anotações e subiram isso para mim. Tudo isso dentro do período de aula. Às 21 horas começa o encontro síncrono e a aula, de fato, que a gente tanto gosta, né? Que é a hora de conversar com os estudantes. Perceba que agora os estudantes, todos eles, têm uma compreensão do que vai ser dito em sala de aula, do que vai ser compreendido, que é a premissa básica da sala de aula invertida. Às 21 horas eu começo o encontro síncrono e a gente começa sempre com uma questão-problema, sobre a qual eles vão se manifestar, porque eles leram o material e estão doidos para falar sobre o material. Lembrando que a minha disciplina tem a competência de comunicação oral e escrita. Então é o momento deles ou falarem comigo durante a aula, ou eu não tenho problema, se alguns tiverem problema de microfone, alguma coisa desse tipo, escreverem no chat. E a gente, em torno dessas situações e problemas, vamos debatendo e fazendo as relações entre o que foi lido e a vida deles profissional e como utilizar aqueles conceitos no dia a dia profissional. De novo, qual a minha competência era fazer com que o estudante fosse capaz de identificar o que ele via na disciplina com o dia a dia dele. Porque essa disciplina TGA é tradicionalmente lecionada de modo muito teórico e a gente tinha o objetivo de o estudante identificar o que é visto no mundo real, no mundo prático dele.
Então, competência também, check. Normalmente a gente faz essas provocações e conversa em torno de problemas, né, propostos, situações, problemas, por 40, 50 minutos. Então vai chegando ali 15 para as 22 horas, eu libero uma outra atividade, que é feita em sala de aula em grupo. Então, rapidamente usando salas virtuais separadas, tem um link mostrando aqui como fazer isso no Google Meet. Isso já vem pronto para quem usa Zoom, né? Então, fazendo isso, eles vão rapidamente para os seus grupos e desenvolve uma problemática que é mais robusta. Eu desejo que eles debatam entre o grupo e façam uma ficha problema. E como que eles fazem essa ficha problema? Utilizando o Google Slides. Eu libero o Google Slides para cada grupo e cada grupo vai ali botando as suas atividades. No mesmo vídeo que eu falei sobre Breakout Room, eu também mostrei como eu faço isso durante a aula. Então eu tenho um slide por cada grupo e cada grupo condensa ali as suas informações, a resposta dessa situação problema. Voltamos para a aula ali em torno de 22h10 para fazer um grande fechamento. Às vezes eu escolho um ou dois grupos para apresentarem aleatoriamente. Eu escolho dois grupos, eles apresentam. Sempre algum grupo apresenta, mas dificilmente é possível que todos apresentem. Então, essa é a nossa jornada. Nossa aula acaba às 22h30, ela é cansativa, né? Os estudantes estão trabalhando desde as 19, alguns desde as 18 horas nessa disciplina, então ela realmente é cansativa, mas os estudantes gostam muito, né? Eles sempre falam que dessa maneira, pelo menos, eles se tornam ativos durante todo o processo e ficam mudando os tipos de atividade e conseguem compreender melhor e saem da aula sempre tendo lido o material, tendo um conjunto de anotações, que são as anotações Cornell, tendo conversado e debatido sobre o assunto e tendo conversado em grupo e chegam a um consenso sobre algo fundamental daquela disciplina naquele dia. Então isso ajuda para o estudante a dar um overview de todo o objeto de aprendizagem daquela noite. Perceba que tem algumas dicas para isso aqui. Primeiro, eu separo muito bem os horários, os estudantes começam a se acostumar com cada etapa no seu devido horário, isso ajuda bastante. É óbvio que alguns estudantes atrasam e eu sempre falo que depois, no final da aula, eu vou liberar de novo o sistema para que eles subam, mas aí somente no final eu converso isso com esses estudantes em separados. E claro também que tem as vidas normais de conexão, às vezes cai, o estudante tem que voltar e o mundo normal que acontece, a gente tem que se adaptar e resolver isso quando a gente está no ensino remoto. Mas o que foi dito aqui vale para o ensino presencial e o remoto, isso não muda, é a mesma metodologia, dá para fazer tudo isso no ensino presencial também. E aí, o que você achou? Você acha que faz sentido isso para a sua realidade ou isso é bem distante da sua realidade? Quais adaptações você poderia fazer para aplicar isso na sua sala de aula? Lembrando que esse é o canal do Canvas, nós temos vídeos toda semana sobre ensino, educação e aprendizagem. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas professores e gestores. Um forte abraço e até mais!